Shalom, queridos. Vamos orar, que hoje temos mais um capítulo, o capítulo 42 de Gênesis. Dependemos sempre do Espírito Santo para ler a sua palavra. Muito obrigada, Senhor, por mais um capítulo, por mais uma edificação. A cada dia o Senhor nos edifica pela tua palavra. Te louvamos porque o Senhor está mudando esse ministério. Estamos entrando numa nova dimensão, uma prosperidade tal que todos vão ficar impactados, porque a tua palavra é verdade. O Senhor diz que quem medita nela prospera, e nós cremos e te agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Capítulo 42 de Gênesis nos fala que os irmãos de José vão ao Egito. Vamos começar este capítulo na graça e na bênção de Deus. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal no Egito, mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José. Vamos recomeçar aqui? Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal no Egito, mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: e se lhe acontecer algum desastre? Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra, diante dele. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. Até que nós estamos vendo um ser humano que sofreu muito e que agora, pela graça de Deus, recebe os seus irmãos, mas uma reação normal de um homem que passou tanto sofrimento por causa desses irmãos. Ele não trata com carinho, como é que está escrito aqui. No versículo 7 está dizendo que ele foi ríspido. Mas o que nós vemos aqui é que José estava o tempo todo confiante na promessa de Deus. Tenho certeza que essa rispidez não foi aprovada por Deus, mas em compensação, diante de tudo quanto José tinha passado, sem estar murmurando, já valeu a pena para Deus não deixar passar, é claro, porque eu sei que depois ele teve se humilhado diante de Deus, por ter sido ríspido, porque mesmo tendo ofendido, sendo maltratado, nós devemos retribuir com bem. Não é que Deus esteve aprovando a rispidez de José, mas Deus deu um tempo para que ele viesse a se humilhar, é claro. É essa a vontade nossa, que Deus dá um tempo esperando que a gente venha nos humilhar. Não é que Deus aprove que a gente revide o mal com o mal. Ele diz na sua palavra que é para pagar o mal com o bem. E essa rispidez aqui de José não foi legal. Mas você vem acompanhando um homem que sofreu tanto e que não teve queixume nenhum durante sua trajetória que estava aqui no Egito, não se lamentou com ninguém, com certeza viveu de uma maneira tão
tranquila, porque em todo lugar que chegava era aprovado. O ansioso jamais será aprovado por Deus. E ele foi aprovado na prisão, na casa de Potifar, em tudo. Então, quando você pega essa palavra aqui, rispidez, fique sabendo que essa parte não é para a gente copiar. Nós devemos pagar o mal com o bem. É assim que a palavra diz. Mas também não se esqueça que o Senhor Deus é um Deus de misericórdia e viu todo o tempo de fidelidade de José com ele, sem murmurar, sem falar mal dos seus irmãos, sem fazer comentários negativos sobre ele. Então Deus viu também isso, e isso faz com que Deus espere um momento. Deus está esperando, com certeza. E ele fez isso, com certeza. Foi se humilhar diante de Deus depois de ter procedido desse jeito, com rispidez. Deus deu um tempo, porque sabe, conhece José e sabia que José não ia permanecer ríspido com seus irmãos. Ali foi um momento de fraqueza. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhe disse: Vocês são espiões ou vieram para ver os pontos fracos da terra? Eles responderam: Não, não, meu senhor. Estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Estes seus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: Nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. Ele ainda continua com a dorzinha que estava abafada. O bom é saber que a dor não deixou que ele murmurasse durante todos esses anos, porque Deus odeia murmuração. Mas está se vendo aqui o sofrimento que estava dentro dele, e ele quieta esses anos todos agora, frente a frente com aqueles que fizeram a sua morte, que fizeram tanta perversidade com ele. Ele está agora mostrando que ele era humano e que tudo na vida dele foi porque Deus é bom. Porque sabemos que foi o Senhor que sustentou todo esse tempo. Sustentou porque eu já disse a vocês que Deus escolhe. Hoje Deus escolhe e entrega para Jesus. E Jesus disse que de maneira nenhuma nos lançará fora. Aqui também a gente sabe que José foi desse jeito. Não murmurou, ficou esse tempo todo com esse sofrimento guardado, essa dor guardada. Porque Deus sustentou. Deus sustenta aqueles que escolhem. Senão essa dor explodia de maneira diferente, ia ser uma bagaceira na vida de José. Mas essa dor estava oculta e agora chegou o momento onde ele mostrou a sua parte humana. E Deus continua com misericórdia sobre a vida dele. Ele é um escolhido. E pronto, acabou a conversa. Quando Deus escolhe, entrega a Jesus, Jesus de maneira nenhuma lança fora. Jesus não tinha vindo aí da terra, não passou aqui como ser humano no tempo de José, porém Jesus sempre existiu, está aí presente. Então vamos continuar, estamos no capítulo 42 de Gênesis. Nós somos seus servos, eles continuam dizendo, os irmãos. Somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está longe com o nosso pai, que é o Benjamim que ficou, né? Você sabe que José ficou com Benjamim porque ainda estava também lembrando da perda de José, achando que José estava morto e agora se apegou a Benjamim. Então José lhe disse, como já falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados, juro pela vida de Faraó, que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Uma maneira disfarçada de vingança, não é? Não podemos negar que José não era um Deus, José é um ser humano. Mas vamos destacar a vida dele sem murmuração. Deus odeia murmuração. Sofreu aquilo tudo, mas foi destaque, foi abençoado porque sempre quietinho na sua dor, mas não fez murmuração nenhuma.
A prova que ele estava quietinho na dor dele, quietinho, sem mostrar para ninguém as murmurações, as dores, porque agora a gente está vendo a maneira como ele está tratando os irmãos, não é? Então é sinal que a dor está saindo agora. E como já falei, vocês são espiões. Ele dizendo que os irmãos eram espiões, insistindo nisso porque ele tinha um plano, ele queria ver o irmão Benjamim. Mas podia ser de outra maneira, não é? É sinal que aqui ele está mostrando a dor dele, o lado humano, e Deus é com ele, tendo paciência e misericórdia. E no versículo 17 diz assim: e deixou todos presos, ele disse que só daria ao mantimento se ele trouxesse o irmão. Aí deixou todos eles presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: façam o seguinte, e viverão, pois temo a Deus. José agora vai fazer o plano dele. Gente, é ser humano, não é? E Deus sabe disso. Mas não é que Deus esteja aprovando, Deus está tendo paciência para esperar que ele venha a mudar a atitude, que você sabe que vai mudar. E Deus também já sabia que ele ia mudar de atitude. Aí o resultado que ele diz: vocês, se quiserem viver, façam o seguinte, e viverão, e vocês viverão, pois temo a Deus. Tá vendo a expressão dele? Se vocês fizerem isso que eu vou mandar, vocês viverão, porque eu temo a Deus. Tá dizendo que, se não temesse a Deus, vocês morreriam agora. Claro, o que ele sofreu, né? Se não fosse Deus na vida deles, eles iam morrer mesmo. Ele com todo o poder nas suas mãos. Mas note bem, viu? É uma fraqueza que ele está tendo, expressando a sua dor. Mas note bem ele dizendo, pois temam a Deus. Porque Deus, o que teme a Deus, com certeza não vai chegar ao extremo de tirar a vida de alguém. Sabe a preciosidade que é a vida de um ser humano. E Deus deixou isso bem claro desde o princípio. Que o sangue não. Lembra disso? No capítulo 9, Deus falando sobre o sangue, para que valorizassem a vida. Deus diz que não era para comer o sangue, porque para mostrar para todos, saber que não podia tirar a vida do irmão. Então, lá nós vemos lá no Pacto de Deus com Noé, no capítulo 9. Eu gosto de lembrar o que passou, para ver se vocês também lembram, né? Que a Bíblia é para a gente ouvir, ler e estar sempre contando as histórias dela. Se a gente não esquecer, não pode contar, né? Então, tá lembrando que José está falando aqui que se não temesse a Deus, ele não ia fazer nada com ele porque temia a Deus. Então, já é um ponto positivo, né? Ele está dando uma revidadazinha, está fazendo algumas coisas agradáveis aqui, mas ele está ainda consciente de que o temor a Deus leva ele poupar a vida dos seus irmãos. E aí, eu estou lembrando vocês o valor que ele dá à vida, o aprendizado lá de Gênesis 9, versículo 4, não é? Que passou, Deus dizendo para não comer os animais com sangue, que era para o homem estar respeitando a vida. Toda vez que comesse o animal, tirasse o sangue, estava dizendo: eu não posso tirar a vida de ninguém. Por isso eu vou ter que comer sem o sangue para respeitar a vida, porque o sangue é a vida. Tem que lembrar de tudo. E aqui José está provando isso, que ele respeitou, porque não matou, está apenas dando um cheguinha para lá, como diz o povo, né, meus irmãos. Aí ele diz: façam isso então, pois façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos e os outros podem ir levando cereal para matar a fome das suas famílias e tragam-me o seu irmão mais novo com o que
com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. Ele quer dizer, se eles trouxessem o irmão mais novo, que ele ia acreditar que eles eram realmente honestos. Uma maneira de botar para fora a dorzinha. E eles se dispuseram a fazê-lo, e então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvido. Por isso nos sobreveio agora esta ansiedade. Com esse trato de José com eles estão achando que estão pagando por tudo que fez a José, sem saber que é o próprio José. Rúben respondeu-lhes: não é verdade que eu disse? Não peque contra o jovem. Estão notando, queridos? Estão recordando tudo. José dando essa prensa neles, e eles começaram a lembrar do mal que fizeram, e agora é bom que lembre, né? É bom que lembre. Estão lembrando do mal que fizeram e agora estão pensando, não estão sabendo que é José, mas estão pensando que ali aquele homem que está na frente deles, esse José que está na frente deles, estava fazendo, Deus estava usando para castigá-los pelo que eles tinham feito com José, sem saber que esse José é o próprio irmão. E eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por meio de um intérprete. E, retirando-se deles, José chorou. José estava entendendo tudo que eles estavam falando, que eles estavam se lembrando do mal que fez para ele, porque ele estava falando por meio de intérprete, e José chorou. Depois voltou para junto deles e lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. José ordenou que lhes enchesse de cereal os sacos e lhe restituísse o dinheiro, cada um no saco de cereal, e os suprisse de comida para o caminho, e assim foi feito. José fez tudo certinho, botou comida à vontade, mandou botar tudo que eles tinham direito, ainda mandou devolver o dinheiro, mas porém ele tinha um plano, que veio o seu irmão caçula, o Benjamim. Lembre que Benjamim e José são filhos de Raquel, e que os outros não eram filhos da mesma mãe. José era irmão dos outros somente por parte de pai. E tudo isso conta, não é? Agora ele quer ver o irmãozinho dele caçula, aí é a vez dele, cheio de poder, agora é a vez dele. Lembre-se que ele não recompensou com a mesma moeda, porque senão mataria eles. Mas está mostrando também a sua fraqueza, não é? É rígido, com um plano para favorecer a ele, e Deus na misericórdia, olhando para aquele homem que sempre esteve fiel, sem murmuração, e agora está nessa dificuldade, agora em frente àqueles que queriam matá-lo. José ordenou que eles enchessem os sacos de cereais, que não devolvessem o dinheiro. Eu estou no capítulo 42, não se esqueçam. Vamos agora para o versículo 27. Quando um deles abriu o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, encontrou dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro. Está aqui na boca do saco de cereal. O coração dos irmãos se encheu de medo e, tremendo, entreolharam-se, dizendo: o que é isto que Deus fez? E vieram para Jacó, seu pai, para a terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhe havia acontecido, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco de maneira ríspida, nos tratou como espiões da terra. Dissemos a ele: somos homens honestos e não espiões.
Somos 12 filhos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Então o homem, o Senhor da terra, respondeu: nisso sabemos que vocês são homens honestos. Deixem comigo um de seus irmãos. Pegue o cereal para remediar a fome de suas casas e vão embora. Mas tragam-me o seu irmão mais novo. Assim saberei que vocês não são espiões, mas homens honestos. Então entregarei o irmão de vocês e vocês poderão negociar na terra. Está contando tudo para o pai, o que José fez, né? Aconteceu que quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com dinheiro, eles e seu pai ficaram com medo. Então Jacó, o pai deles, disse: Vocês vão me deixar sem filhos? José já se foi, Simeão se foi, e agora quero levar Benjamim? Todas essas coisas aconteceram contra mim. Lembra que ficou Simeão preso lá no Egito para poder garantir que eles iriam levar o Benjamim? Aí Jacó lembra de tudo, lembra que perdeu José há muitos anos, não está sabendo que é ele que está ali vivo e querendo novamente estar junto com eles, fazendo essas coisas com o plano de se reconciliar. Tinha essa intenção. E Jacó fica com medo. Mas Rúben disse a seu pai: O Senhor pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Eles não queriam passar fome. Ou eles levariam Benjamim, ou o irmão ficava preso lá no Egito, o Simeão, e além de tudo, ficariam com fome. Então não tinha saída, eles tinham que ir por causa de Simeão, que ficou preso, e tinha também que ir por causa da comida, só tinha uma saída, levar Benjamim. Só que o pai não queria deixar, com medo de perder mais um filho. Aí o que ele diz, o Rúben toma a frente, é o mais velho, estão lembrando que Rúben é o mais velho, um dos filhos de Lia, o primeiro filho de Lia, com o Jacó. Aí o Rúben, não é? Estão lembrando também que esse Rúben se deitou com a concubina de Jacó. Tem que lembrar de tudo que já estudou, não é? Esse Rúben fez esse ato que mais tarde vocês vão ver que ele vai pagar o preço por ter deitado com a mulher do seu pai. Mas agora ele está dizendo: não, eu garanto, você pode matar meus 2 filhos se eu não trouxer meu irmão de volta. Para poder o pai deixar, que eles não queriam ficar com fome. Chegou lá no Egito, viu aquela fartura toda. E vendo que eles estavam lá em Canaã com fome, então ele diz: não, eu garanto, eu dou até meus filhos para morrerem se eu não trouxer meu irmão de volta. Mas o senhor tem que deixar a gente ir, porque a gente não pode passar fome. Mas Jacó respondeu a Rúben: o meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto e ele é o único que ficou. Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Ele está dizendo que não ia deixar, porque se esse menino também tivesse algum problema, ele iria descer à sepultura com muita tristeza. E aqui nós encerramos o capítulo 2 de Gênesis. Tiramos lições aqui de que um ser humano, mesmo quando se torna ríspido, mas que não murmura, José não murmurou, tem da vantagem de uma pessoa que espera em Deus, ele não murmura, ele confia no Senhor. Essa confiança em Deus é acima de tudo. Vocês sabem que o Senhor deixou escrito também na palavra, nós veremos isso lá adiante, o Senhor falando que sem fé é impossível agradá-lo. Então José agradou pela fé. Vocês veem a trajetória de José, sem murmuração, passando por toda aquela prova de ser acusado de traidor, de pegar a mulher do seu senhor sem ser, de ficar na prisão. Todo esse sofrimento ele não murmurou.
Não murmurou. Isso é o que é certo. Senão Deus não iria abençoá-lo como abençoou. Mas agora chegou o momento onde Deus está quietinho. Deus vai com certeza ter um momento que José vai se arrepender disso que fez, porque ele está revidando de uma maneira indireta. E não é para pagar o mal com bem, o bem com mal, não é para pagar o mal com mal, e sim com bem. É uma falha de José aqui, você não deve repetir a falha, deve repetir todas as qualidades de José. No poder do Espírito de Deus, ele venceu toda a dor. Por isso ele teve êxito na cadeia, teve êxito no palácio, teve êxito em todo lugar. Mesmo com todo o sofrimento, ele se fez amigo de Deus. Deus não o abandonou, estava sempre com ele. A prova é que ele chega agora a essa posição de governador, e você sabe que foi por conta de todos verem que Deus estava com ele. Então ficamos aqui no capítulo 42, agradecido a Deus por tudo que ele vai continuar revelando aos discipuladores e aos discípulos. E o amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre.